Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo e minha amiga, meus amados queridos, com gratidão e alegria, nessa tarde, estamos aqui para compartilhar com você essa escola bíblica. Já agradeço a cada um que tem acompanhado a nossa escola bíblica, tem sido uma bênção, nosso eleve espiritual, nosso crescimento, e que eu acho muito interessante que tudo que nós aprendemos aqui, nós também podemos fazer aplicação na nossa vida, na nossa questão social, familiar, nas nossas condutas, no nosso modo de viver e também, principalmente, espiritual, né? Que nos leva a um relacionamento com Deus, e isso também é muito maravilhoso, e se torna de uma forma íntegra, né? A família vai bem, nossos relacionamentos vão bem, e espiritualmente estamos bem, e aí nós começamos a viver uma plenitude, né? De graça, de bondade, de benignidade. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje a lição de número 8, mas antes disso, eu quero agradecer ao nosso pastor, o pastor Washington, aqui da nossa igreja de Jardim Alvorada, que ele nos concede esse espaço para transmitir essa escola bíblica. Também agradeço ao pessoal do audiovisual, da mídia, que também tem nos apoiado, aos professores, que são importantes, que têm nos ajudado compartilhando essas lições. E eu também agradeço ao nosso pastor-presidente, pastor Antônio Campassi. Nós somos aqui do Ministério do Vila Alzira, Assembleia de Deus, Ministério Vila Alzira, ligados ao Ministério Madureira. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos ministros, dos obreiros desta casa, porque nós somos uma família, e uma família nós construímos tudo juntos. E eu quero fazer uma breve oração. Pai, eu quero te agradecer nessa tarde, por nós estarmos juntos. Eu, meus irmãos, aí onde vai estar chegando essa lição, que vidas sejam alcançadas, que essa palavra, que é sobre a fidelidade na mordomia cristã, ela venha trazer entendimento e compreensão a cada um de nós. Que nós venhamos aprender esse exercício e que tudo seja fundamentado pela tua palavra. E nós agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, hoje essa lição, ela vai falar sobre a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Então, nosso texto de referência, ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que diz assim: E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, a qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isto que ouço de ti? Dás conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. E o mordomo disse consigo mesmo, pensando, né? Que farei, pois que o meu senhor me tire a mordomia? Aí ele mesmo dá uma resposta: cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Aí ele fala o próprio coração dele: e eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se, já escreve 50. Agora vamos para o versículo de número, verso 7. E disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhes: toma a tua conta e escreve 80. Agora o verso 8. E louvou aquele senhor injusto o mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. 9. E eu vos digo: granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esses faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem confiará às verdadeiras? Nenhum servo pode servir a dois senhores,
porque há de aborrecer um e amar o outro, e há de se achegar a um e desprezar ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então nós vemos aqui que Jesus ele começa a falar dessa parábola, desse mordomo infiel. E essa lição de hoje, que nós vamos falar sobre a mordomia cristã, que é um chamado à responsabilidade e ao compromisso, nós vamos entender que sobre que é o exercício da mordomia cristã. Ela tem que estar fundamentada numa verdade bíblica, porque lá em Salmos de número 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, e aqueles que nela habitam, porque ele fundou sobre os mares e formou sobre os rios. Então ele está falando aqui do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Então nós vemos aqui que tudo pertence ao Senhor. E baseado nisso, assim, o discípulo de Cristo ele deve ter um profundo senso de responsabilidade e também de consciência de que todos nós prestaremos conta ao Senhor, de como administramos o que nos foi confiado, incluindo também os nossos bens materiais e as nossas finanças. Então, baseado nisso, nesse texto, nós vamos entender o quê? Qual é o princípio da mordomia? Qual é esse conceito para nós entendermos? Na Bíblia, o termo mordomo também é traduzido por dispenseiros, cuja a característica principal é a fidelidade. Então, quando a Bíblia fala que nós somos dispenseiros da multiforma de Deus, ou seja, e também nas nossas condutas, no nosso modo de viver, nos nossos comportamentos, nós temos que ter características também de fidelidade. Quando nós falamos em fidelidade, não somente a Deus, não somente as coisas que são sagradas, mas nós também devemos fidelidade, primeiro, a mim mesmo. Porque quando eu executo a fidelidade, eu tenho o senso de dever cumprido, de não estar cometendo nenhum erro, e não estar fazendo nada de errado, nem usurpando algo de alguém. E quando eu falo da questão de fidelidade, eu também posso abranger para a minha família, para a minha esposa, para as pessoas que confiam em mim. Então, assim, eu entendo também como dispenseiros, e essa característica da fidelidade, ela é uma marca da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa, de ser verdadeira e honesta. Então, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E além disto, requer que nós, dispenseiros, que cada um se ache fiel. Olha que recomendação. E esse dispenseiro tem que se achar de fiel, aquilo que lhe foi confiado, aquilo que lhe foi concedido. E aí vem uma pergunta para nós refletirmos. Será que todos nós temos sido um mordomo fiel? Ou seja, você é um mordomo fiel? Então nós vemos aqui, baseado nesta pergunta, o que nós possamos pensar? Um administrador ou um mordomo que cuida da riqueza de outra pessoa. Essa é uma das características. Na realidade, essa é a verdade de toda posse, de toda posse de bens materiais, porquanto, em última análise, ninguém possui qualquer riqueza material. Vocês vão entender onde nós vamos chegar. Assim sendo, somos meros administradores e não proprietários. Quando eu li isso daqui, só fazendo parafrasear, eu lembrei de um fato. Teve um dia que eu estava num certo local com o carro, e o carro deu uma pane. E eu não consegui descobrir qual era a pane, aí eu liguei para o seguro e pedi para que fosse acionado o guincho. Quando chegou o guincho, colocou o carro no guincho, e eu já tinha o endereço da oficina que eu ia estar levando o carro, e eu fui na cabine junto com o motorista, e nós fomos conversando, e nessa conversa, eu não me lembro como começou a conversa, mas
o que me marcou foi o que eu vou compartilhar com você agora. Porque no texto diz aqui que, sendo assim, somos meros administradores e não proprietários. E nós conversando, ele falou, se você não pagar o IPVA e não pagar o licenciamento, o seu carro ele vai para o pátio e ele vai ficar apreendido. Se você não pagar o IPTU da sua casa, você corre o risco de perder a sua casa. E aí ele falou assim para mim, nem a sua mulher é a sua. Eu falei, como isso? Que história é essa? Ele falou, se você não agradar ela, não fazer as coisas boas, não tratar ela de forma correta, ela vai embora. Eu falei, então eu não tenho nada? Ele falou, não, você não tem nada, nada é seu. E aí eu fiquei pensativo naquilo, falei, meu Deus, né? E aí, querendo ou não, tem um fundo de verdade em tudo isso. Por que é um fundo de verdade? Somos mordomos, somos meros administradores e não proprietários. Então, quando nós vemos aqui essa lição, nós começamos a pensar o seguinte, somos mordomos tanto das riquezas físicas como das riquezas morais ou espirituais. Então, o que eu quero dizer? O que possuímos é apenas um empréstimo, e esse empréstimo, a qualquer momento, pode nos ser tirado. Se não pudermos provar a nossa fidelidade em tais possessões, como poderemos receber algo que seria eternamente possessões? É uma pergunta. Mas isso é uma coisa para nós refletirmos. Então, essa vida ela é passageira, essa vida passa ligeiro, e é uma realidade, porque nós desfrutamos da vida, desfrutamos dos bens, desfrutamos do que conquistamos, é válido e é merecedor sim, você desfrutar do que você conquistou, do seu trabalho, de tudo que você tem realizado, ou até de uma herança que você recebeu, tudo é válido, mas nós sabemos que isso é para nós desfrutar, é para nós termos esse mordomo, é para nós termos essa fidelidade, é para nós agirmos mesmo como administradores, porque um dia nós vamos partir e alguém vai ficar. E nós não vamos levar nada disso. São coisas que vão passar. Então eu gosto muito da seguinte fala. Nós temos que viver a contemplação. Qual é a contemplação? É você estar bem. É se sentar à mesa com a família. Estar num parque. Olha que coisa simples. Estar no parque, colocar lá uma toalha, levar um lanche, levar um refrigerante, passar uma tarde com a família. Coisa simples. Que não gasta nada praticamente. O contemplar aqueles que já são avós, ver a sua descendência, os seus netos. Contemplar é você sair com a sua esposa, sair com a sua família, nem que for uma viagem curta, uma viagem simples. Até ir passear num shopping center e passear ver lojas, fazer uma compra. Isso é contemplação. A contemplação é você estar junto com as pessoas, porque tudo passa. Então nós temos que ver que nós somos... Isso é fidelidade, isso é contemplação, ver o que você já conquistou, onde eu estou hoje, quem eu era, onde o Senhor permitiu eu estar, a família que eu construir, é demonstrar gratidão. Isso é fidelidade para com Deus também, a gratidão. Então, quando nós vemos aqui, o tópico diz assim, administrando os bens recebidos. O mordomo da parábola não agiu corretamente. Além de mau administrador, ele fraudou os bens do seu senhor. Lucas 16, versos 6 e 7, diz assim, vamos lá? 6 e 7. E ele respondeu, 100 medidas de azeite, e disse, toma a tua conta, senta e escreve 50. E depois disse ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 alqueires. E ele disse, toma a tua conta e escreve 80. Ele estava fraudando o seu senhor. Então nós vemos aqui que esse administrador, ele estava cometendo erros contra aquela pessoa que confiava nele. Verdade é que nós lemos no capítulo 16, que esse servo, a Bíblia diz que ele era injusto, é isso mesmo? Né? Então nós vemos aqui que este homem, ele estava aqui defraudando. O verso 8 diz assim, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Então nós vemos aqui que ele agradeceu aquele injusto mordomo pelo que havia feito, mas mesmo assim nós vemos que esse mordomo, ele estava fraudando aquele homem. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. Aqui
vou falar um provérbio, que ele estava fazendo a política da boa vizinhança, mas fazendo a política da boa vizinhança para com o outro, fraudando uma primeira pessoa. Ou seja, havia uma pessoa que estava sendo fraudada, para ele, entre aspas, fazer a política da boa vizinhança, porém, aquelas pessoas que aceitaram também, né, escrever lá, diminuir, sabiam também que estavam fraudando aquela pessoa através desse mordomo. Olha só, uma pessoa influenciando outras a participarem de um plano, de um projeto mentiroso, enganoso. Esse mordomo fiel, ele manipula as pessoas também a participarem. Sabe aquela conversa assim, a pessoa estava tomando vantagem? Não está, não. Lá na frente, alguém vai fazer a mesma coisa com eles. E eles vão falar assim, por que isso está acontecendo comigo? Porque a gente só vai colher o que plantar. Você planta mentira, um dia você vai colher mentira. Você planta engano, você vai colher engano. Então, hoje, com essa lição, quando ela fala de fidelidade, quando ela fala de ser dispenseiro, quando ela fala da questão da mordomia, quando ela fala desse fato, ela nos chama a atenção. E para com Deus, como é que está a nossa vida com Deus? Então, nós vemos aqui, agora continuando assim, no verso 6 e 7, nós entendemos que ele ainda fraudou os bens do seu senhor. Mas, por sua vez, os mordomos fiéis serão abençoados. Então, aquele que é fiel, que é abençoado, ele é promovido. Você já viu algumas pessoas que, às vezes, eles saem na frente dos outros, ele é reconhecido, tanto profissionalmente, ministerialmente, na vida, nos negócios, na família, e aí você fica pensando, mas por que acontece isso? É por causa da fidelidade, é por causa da honestidade. Essa pessoa, consequentemente, ele é abençoado por Deus. Na parábola, a má fama do empregado chegou ao patrão, não é que ele chega para o seu servo e fala, olha, já estão me falando de você, olha o que ele fala. E ele chamando e disse-lhe, o que ouço de ti? Que é que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Alguém vai falar, alguém está vendo, não há nada oculto. Então nós vemos aqui, que logo avisou que tiraria dele a administração dos seus bens. Então nós vemos que esse homem ele estava perdeu a confiança, perdeu o crédito, perdeu a credibilidade. E ele teve querendo um jeito de manipular isso daí. Vamos lá. Esse administrador cuidava dos negócios de bens do homem rico, incluindo suas propriedades. Ele evidentemente havia recebido amplos poderes para administrar e controlar as riquezas do dono. E portanto, tinha várias oportunidades, tinha várias oportunidades de ser desonesto. Ou seja, ele também poderia ser honesto. A decisão desse mordomo é essa questão. A decisão de ser correto não é minha e sua. Não adianta aquela história falar, mas que eu fui influenciado, que me fizeram fazer. Não, a decisão foi dele. Muitas vezes, a decisão é minha e sua, o que eu devo fazer. Paulo falou uma coisa muito interessante, eu posso todas as coisas, eu posso tudo, eu posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas. Essa é a questão. A questão é o meu posicionamento, o seu posicionamento diante das coisas que vão acontecer, ou das coisas que estão à nossa volta. Porque, olha que interessante, esses homens que ele deu um desconto, mandou fraudar, marcar que era menos, para eles, de repente, eles estavam, a lei da vantagem, né, estou sendo abençoado. Não. Aí que está a questão, eu não preciso participar dessas coisas. Por isso que o salmista fala assim, é bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não participa, que não está nessas reuniões. Foge dessas coisas, meu irmão, foge dessas coisas, meu amigo. Você vai ver coisa errada, sai. Não participe, não compartilhe disso, sabe? Não se associe a essas pessoas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui nessa tarde é algo muito extraordinário, né? Extraordinário, ele tinha amplo poder de fazer o certo e errado, escolheu fazer errado. Ele agora foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. A palavra grega traduzida como dissipar significa, literalmente, desperdiçar, espalhar. Então, nós vemos aqui que parece que o mordomo estava realmente roubando os bens ou administrando em seu benefício. É isso que estava acontecendo, não é que parece, ele estava roubando os seus bens e administrando em seu benefício. E aí, irmãos, como é que fica essa pessoa diante de Deus também, né?
é coisa que nós pensamos. Aí, para nós pensarmos aqui, e aí, Marcos, e o que eu tenho que fazer? Qual seria nosso empenho? Qual seria a nossa dedicação para que eu e você, nós sejamos mordomos fiéis? Vamos falar de coisa boa. O que eu tenho, qual para mim trabalhar no meu caráter, para que eu seja íntegro, para que eu seja honesto, para com Deus, para com as pessoas? Sim, para cuidar do que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. A integridade é um dos atributos de Deus, que Ele é íntegro, justo, correto e perfeito. Olha essas características. Integridade é um dos atributos, que são vários, que é, olha só, íntegro, justo, correto e perfeito. Não devemos agir como o mordomo da parábola, que ele tinha um comportamento fraudulento, de modo fraudulento. Então, nós vemos aqui que o administrador ou mordomo era um homem iníquo. Embora fosse astuto, e os discípulos de Jesus são exortados a empregar a sua sabedoria em propósitos superiores. Ou seja, lembra que eu falei do Salmo? Não sentar das rodas dos escarnecedores, não participar dessas mesas. Então, nós podemos ter propósitos superiores. Né? Isto é, o uso da sabedoria em todos os tipos de mordomia. É possível que Jesus estivesse usando essa parábola, originalmente, no caso de um grupo de coletores de impostos, pois, apesar de saberem empregar astutamente o seu dinheiro, Jesus queria ensinar-os como agir com lisura, como exemplo, com seriedade, nas questões monetárias. Então, esse é um propósito. Esse grupo de coletores de impostos, Jesus estava também ensinando essas pessoas. Como nessa tarde, nós estamos aqui aprendendo. Mordomo fiel. Como vimos, a mordomia é administrar os bens de outro com fidelidade. A Bíblia relata o exemplo de quem? De Eliezer, mordomo de Abraão, que era de totalmente confiança. Ele administrava tudo que o seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para o seu filho Isaque. Olha a confiança que Abraão tinha em Eliezer. E a Bíblia fala muito bem de Eliezer. Eliezer foi um bom exemplo de mordomo, porque conhecia bem o seu senhor. Abraão, a quem obedecia. O mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu Senhor, a quem deve obedecer para que seja aprovado no exercício da mordomia. Então, quando eu faço as coisas certas, eu estou agradando a Deus, nós estamos agradando a Deus, no exercício da nossa mordomia. E aí, nós somos aprovados. Não vai ter nada que nos desabone, que nos acuse, que possa ser fraudulento. Mas assim, como ter uma vida como um livro aberto. Você pode chegar aqui e olhar. Você pode desfolhar as folhas. Você pode entender que eu sou mordomo de Deus, daquilo que Ele me confiou. Eu sou mordomo da minha família, aquilo que o Senhor me confiou. Eu sou mordomo da minha esposa, aquilo que o Senhor me confiou. Eu sou mordomo da casa do Senhor, aquilo que o Senhor me confiou. Eu sirvo a igreja como ministro, aquilo que o Senhor me confiou. É isso que é mordomia. Então, terminando a lição, nós vamos falar aqui administrando com honestidade. Então, a mordomia, ela tem que ser administrada com honestidade. Como mordomo, o cristão é provado. Ou, não conforme a maneira como administra os bens que lhes são confiados pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos ser provados, para ser aprovado. Aí que vem a questão de nós sermos inteligentes nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. E aí nós vemos aqui, em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver de um estilo de vida diferente, que agrada a Deus, onde a mordomia não honesta não existe, onde há mordomia não honesta, não existe graça divina. Irmãos, como deve ser e sempre vai ser muito triste quando uma pessoa é traída, quando uma pessoa é defraudada, quando você confia na pessoa e a pessoa te engana. Esse é o caso. Aí pensa assim, se colocarmos nosso amor nas coisas desse mundo,
certamente iremos entristecer o Senhor. Pois seu desejo é que apenas administramos os bens que Ele nos dá nessa terra. Sigamos obedecendo e amando ao Senhor, ofertando com alegria, pois Ele deseja cumprir a sua promessa em nós, fazendo nossos celeiros se encherem de cereais e nossos tonéis transbordarem de vinho abundante. Nós estamos debaixo de uma promessa. Qual é essa promessa? Que nossos celeiros se encherão de cereais, nossos tonéis se transbordarão de vida abundante. Ou seja, tudo na nossa vida será abençoado pelo Senhor. A conclusão desta lição: devido a tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza da futura prestação de contas e as qualidades de que se é exigido do mordomo, devemos buscar sabedoria e habilidade no Senhor e na sua palavra, além da indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo Deus seja por nós glorificado. Bendito seja Deus. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Eu termino lendo aqui, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, 31. Que lição maravilhosa. Eu saio daqui alegre de compartilhar com você. Eu também estou aprendendo. Nós aprendemos todos os dias que a palavra do Senhor é como uma espada. Ela faz divisão entre a alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os pensamentos e a intenção do coração. Ela limpa, ela purifica, ela tira aquilo que não é bom e traz o que é perfeito, agradável ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, diz assim: aleluia! Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Está, irmãos, aqui esta lição maravilhosa, mordomia cristã. A gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Sabe, é uma coisa muito maravilhosa a gente entender que também nós temos um Deus, que Ele é abençoador, mas nós também temos as nossas responsabilidades diante de Deus. Temos a responsabilidade diante das pessoas que estão à nossa volta, para que nós possamos ser encontrados como os fiéis, como pessoas honestas e verdadeiras. Guarde essa lição no seu coração, uma lição de vida, uma lição para nós termos uma vida plena diante da sociedade, diante da família, e termos alegria sem nenhum tipo de acusação. Sabe aquela palavra? Chega no final do dia, eu falo isso nas palestras, você chegar no espelho, olhar olho no olho e falar assim: hoje eu fiz o meu melhor, e agradecer a Deus por estar em sua casa com a sua família. Acho que isso é a chave de tudo para uma vida plena, sabe? Eu acho que a maior riqueza que nós temos é isso, a maior, integridade, seriedade. As demais coisas nós vamos conquistando, irmãos, mas integridade, seriedade, honra, não tem preço que pague. Eu quero te convidar para você vir nos visitar aqui. Nós estamos aqui em Santo André, na cidade de Santo André, São Paulo, no Jardim Alvorada, na Rua Dracena 202. Nós temos 2 cultos aos domingos. Nós temos um culto às 9 da manhã e um culto às 18 da noite. Seja nosso convidado. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus. Até a próxima aula.